Ando nessa aula pela leitura do apêndice, lá no finzinho. As constelações familiares como filosofia aplicada. Palestra proferida no Congresso Regional em Garmisch-Partenkirchen, fevereiro de 2004. As constelações familiares como psicoterapia. Gostaria de dizer como as constelações familiares se desenvolveram e como continuam a se desenvolver segundo a minha experiência. No início, as constelações familiares eram, no fundo, uma forma de psicoterapia. Portanto, nós as oferecíamos no contexto da psicoterapia e para as pessoas que procuravam psicoterapia. Frequentemente, eram pessoas que estavam doentes de corpo e alma. As constelações familiares. Opa, tem mais duas pessoas querendo entrar. Muito bem. As constelações familiares as ajudaram. A postura que tínhamos era a do treinamento psicoterápico, na qual tínhamos sido treinados e para o qual estávamos direcionados. Eu estou no primeiro parágrafo do primeiro texto do apêndice, tá, minha gente? No início, isso marcou muito as constelações familiares. Historicamente, é o seguinte: quando eu comecei a ter contato com as constelações, o Bert já estava fazendo essa virada, mas nós aqui não sabíamos. Por exemplo, os meus professores, né, Renato Bertatti e Mimansa, eles faziam as constelações familiares, como, vamos dizer, hoje conhecidas como as constelações familiares tradicionais, né? A primeira vez que eu estive com o Bert foi exatamente em 2004, e ele já veio trazendo essas ideias novas. Então, a partir daí, muitas pessoas continuaram fazendo constelações, pelo menos aqui no Brasil, no modelo tradicional. E até hoje tem pessoas que trabalham assim e prestam um bom trabalho. Como ele falou aqui, isso ajudou muito, ajuda muito, ou seja, está tudo bem. Mas o Bert avançou para isso que a gente viu muito aqui no livro, né? Então ele continua aqui. Qual era a postura? Era a ideia de que aqui está um cliente, um necessitado, e ali um terapeuta que foi treinado em determinados métodos e agora conhece as constelações familiares. A Flávia quer saber a página? No meu livro, que não serve para nada, é na 232. Ah, quem tem o livro mais novo pode dar a dica para elas. 231. Salvem a Flávia. Beleza. Então, qual era a postura? Era a ideia de que aqui está um cliente, um necessitado, e ali um terapeuta que foi treinado em determinados métodos e agora conhece as constelações familiares e as utiliza no sentido da psicoterapia. E, na verdade, não era terapia individual, porque aqueles que se utilizavam das constelações já tinham ultrapassado esse momento. As constelações familiares se desenvolveram no contexto da terapia familiar. Como terapeutas, fizemos algo seguindo aquilo para o qual tínhamos sido treinados, e estávamos treinados a fazer algo. Constelávamos as famílias dessa forma também. Nós deixávamos que os clientes escolhessem representantes e deixávamos que eles os constelassem. Então, interferíamos segundo as nossas ideias e também o que tínhamos aprendido sobre as ordens de relacionamentos e procurávamos uma solução. Primeiro olhávamos para o problema e então procurávamos a solução. Isso trouxe muita bênção. Ou seja, minha gente, não tem nada de errado em trabalhar no método tradicional. Ir com a alma. Então ficou óbvio que os representantes são muito mais importantes do que imaginamos no início. Revelou-se que eles estavam em contato direto com um campo maior e trouxeram algo à luz, simplesmente porque se deixaram levar pelos movimentos que os impulsionavam, por aquilo que ia além daquilo que no início descobrimos
sobre as ordens do amor. De repente, fomos confrontados com situações totalmente diferentes e com outros movimentos. Portanto, deixamo-nos conduzir cada vez mais por esses movimentos que contradisseram muitas vezes as nossas ideias. Então, alguns tentaram interrompê-los e, ao invés de esperar por aquilo que se mostrava, interferiam. Foi necessário um certo tempo até que vi, agora falo por mim, que se eu suporto que é necessário esperar e me exponho ao que se mostra, chegamos a uma profundidade que vai muito além da psicoterapia. Aqui somos levados de repente a entrar em contato com poderes fatais, perante os quais falhamos. De repente vemos, por exemplo, que alguém se sente atraído inexoravelmente para a morte, ou alguém sente que precisa morrer. Com quais métodos que aprendemos na psicoterapia podemos, então, fazer algo aqui? Podemos realmente fazer algo? Ou aqui a ajuda chega a um limite, onde o soltar se torna importante? E onde a ajuda real começa? Quando deixamos de agir? Uma outra força assumiu aqui a liderança. Eu me deixo levar por essa força e, de repente, sei se devo fazer algo e o que devo fazer, mesmo se no início, algumas vezes, pareça ser absurdo. Mas eu volto com esse movimento e então resulta algo que nunca poderia ter previsto antes. Portanto, isso vai além do contexto da terapia familiar e, por fim, da psicoterapia. Portanto, o que começou com as constelações familiares tornou-se um ir com a alma. Qual alma? Não a própria, não a do cliente, não a do representante, mas uma alma que atua em todos da mesma maneira. Se entrarmos em sintonia com essa alma, ficamos seguros. Nós permanecemos parados perante algo impalpável, e o impalpável fica de repente palpável no resultado. Ok, posso ir em frente? A Lígia parece que estava recitando um salmo aí, eu estava lendo de novo. Não, porque eu estava lendo, que eu achei interessante esse derradeiro parágrafo, né? Nos percebemos parados perante algo impalpável e o impalpável fica de repente palpável no resultado, né? Porque Aham, aí eu acho muito legal isso nas constelações mesmo. aham, É uma das coisas mais interessantes, né? Porque parece assim que uhum, não é uma coisa. Eu já participei de constelação para mim mesma, assim que tinha hora que eu não entendia nem, meu Deus, que é que isso aí que tem a ver, digamos assim, com o assunto que eu trouxe, né? uhum, Mas que depois o resultado vinha bem palpável mesmo. É, depois vinha assim um resultado, porque eu acho interessante constelação também, porque ela fica reverberando, né? uhum, Teve constelações que eu fiz que há um ano atrás, uma constelação, por exemplo, que eu fiz com a empresa, para a empresa, lá para minha empresa, ainda tem resultado hoje. Hoje, um ano depois, praticamente quase um ano, eu percebo que o que passou lá, o que aconteceu lá naquele dia, né, tudo que foi trabalhado ainda hoje, tá, eu sinto as modificações, né? Então virou palpável mesmo, o que é, parecia impalpável, né? Interessante, é porque às vezes eu fico assim, eu leio novamente para que eu acho uhum, muito interessante mesmo. legal. Ir com o espírito. Como tudo na vida, nada fica parado. Eu já havia pensado que, com o ir com a alma, o desenvolvimento teria atingido seu final, talvez. Mas não é assim. De repente percebi que as experiências que tivemos com as constelações familiares e com os movimentos da alma conduziram a conhecimentos bem mais abrangentes do que havíamos imaginado até então. E que esses conhecimentos
necessitam de uma ação que também vai além daquilo que eu havia imaginado sobre o que seria bom o bom e o certo. O que é agora? Vou agora com o espírito, para além das constelações familiares e do ir com a alma. De repente, esse trabalho se torna filosofia aplicada. Ao invés de olharmos para sentimentos, aquilo que percebemos através do sentimento, agora o espírito tem a sua vez e atinge outras maneiras de ação totalmente diferentes aos do ir com a alma. Vou esclarecer com um exemplo. Um cliente reclama de seus pais ou reclama do que ele ou ela vivenciou de ruim na sua. Originalmente, tínhamos pena desse cliente e pensávamos, vamos ajudá-lo. Mas, se penso filosoficamente através do espírito, não existe nada de ruim. Isso não pode existir. Se atrás de tudo atua uma força criativa, não existe nada que possa contradizer isso. Portanto, agora olho filosoficamente para essa situação e exijo do cliente que ele também veja a sua situação filosoficamente e que diga: não importa o que tenha sido, obrigado. Tomo isso como uma força. Eu tomo esses pais como pais especiais, que me dão forças especiais e essenciais para a minha vida. De repente, tudo o que aconteceu se transfigura, fica precioso. Como o terapeuta se comporta então? Ele já não é mais um terapeuta, é agora, na verdade, um filósofo. Ele não tem nenhum pesar, pelo contrário, concorda também com aquilo que é ou que foi. Com isso, são liberadas forças que ultrapassam a psicoterapia. Vamos tomar os pais como exemplo. Observando filosoficamente, todos os pais são perfeitos. A simples observação já mostra que aquilo que fez. Alguém pode desligar o microfone? Obrigado. Vamos tomar os pais como exemplo. Observando filosoficamente, todos os pais são perfeitos. A simples observação já mostra que aquilo que fez com que os pais se tornassem pais, o fez perfeitamente, sem qualquer redução. Portanto, eles merecem o respeito mais profundo, porque dessa forma serviram a vida. Portanto, filosoficamente, como filósofo, tomo esses pais como Deus, não importando o que signifique, sem diferenciação em meu coração. De repente, estou num nível totalmente diferente, e aí não chego a nenhum final. Quer dizer, do que ele está falando, né? Ele está falando das duas forças básicas que atuam em favor da vida, que ele definiu como sendo o amor e a ordem. E essa ordem pode ser entendida como justiça, como clareza, como precisão de movimentos. Então, uma vez que os movimentos da vida têm uma regência, e essa regência está sempre a serviço do melhor equilíbrio possível, mesmo as coisas mais dolorosas, de alguma forma, em algum nível, respondem a essas ordens, a uma necessidade de compensação. Por exemplo, nós vimos nesse livro como determinadas atitudes que prejudicaram outras pessoas acabaram fazendo com que a compensação fosse delegada a uma geração posterior, ou às vezes a duas ou três gerações posteriores. Quer dizer, os sistemas estão sempre se movimentando e se relacionando e trocando energia e trocando experiências. Então, os pais que foram, vamos dizer, movimentados para se tornarem meus pais são perfeitos. Perfeitos como indivíduos? Não. Perfeitos para mim. Eles foram escolhidos de uma maneira exata, precisa. Eram exatamente esses. Perfeitos. Esse é o sentido, né? E eu estou de acordo com isso. Aí eu não tenho o que lamentar. Eu apenas vou para frente.
a partir dessa plena aceitação. É isso que ele propõe aqui no final, né? E aí não tem final, na verdade. As coisas estão em movimento. Quando mostrar aqui, então, o meu trabalho, irei, sobretudo, com o Espírito. É uma oportunidade para vocês receberem esse tipo de procedimento e experimentarem o quanto estão capacitados e prontos para ir com ele. Contudo, não existe nada perfeito. Você vê, ele parece doido, né? Acabou de dizer que os pais são perfeitos, aqui dizendo que não existe nada perfeito. É preciso entender o que ele está falando, ou o que os tradutores fizeram com o que ele falou, tá? Isso também acontece. Tudo nesse caminho, as constelações familiares como eram e os movimentos da alma, são preciosos da mesma forma. Pertencem todos a esse mesmo movimento. Quem se deixou conduzir por eles e abre o seu coração para isso, sabe e sente que deve crescer. Através desse trabalho, somos obrigados a crescer internamente. Com isso, fica evidente que aqui não se trata mais apenas de uma cura ou solução de problemas. No final, trata-se da vida em sua multiplicidade. O que fazemos serve à vida, como ela quer se desenvolver por si mesma. Bom dia, Fábio. Você achou aí onde é que a gente está? Beleza. As ordens do espírito. Quando fazemos as constelações familiares, nos deixamos dirigir por aquilo que é vivenciável. Partindo de nossa experiência, reconhecemos também determinados padrões de relacionamentos. As constelações familiares têm a ver com relacionamentos. Com elas, fica evidente que os relacionamentos seguem determinadas ordens, assim como o corpo segue determinadas ordens, para que continue saudável. Nós concordamos com essas ordens e nos comportamos de maneira correspondente. Entretanto, de onde vêm essas ordens? Do corpo? Não. Da alma? Também não, pois a ordem segue também determinadas ordens. Portanto, deve existir algo que vem antes das ordens e que as determina. Então, existe o espírito humano. Entretanto, ele também segue ordens. Immanuel Kant, cujo dia da morte está se aproximando, descreveu as ordens do pensamento. Nós só podemos pensar dentro de determinadas ordens. Kant as denomina categorias. As categorias de espaço e tempo, ou de causa e efeito, nos são pré-estabelecidas. Só podemos pensar dentro dessas categorias. A lógica também segue regularidades que nos são pré-estabelecidas. Portanto, também o nosso espírito, embora sobrepuje e ultrapasse a alma, segue determinadas ordens. Contudo, deve existir ainda algo que determina essas ordens. Se eu observo o mundo filosoficamente, então tudo está em movimento, nada está parado. Existe, então, atrás de todos os movimentos, por assim dizer, um movimento original, que determina e mantém os movimentos em andamento. Um movimento original que talvez, agora estou sendo ousado, também movimenta. É uma força original criativa. Criativa significa que algo está em movimento. Algo estático não pode ser criativo, somente algo em movimento. É essa a força original que determina as ordens. Agora, é estranho que, quando olhamos para os movimentos da alma, vemos que neles, de repente, algo que não está em ordem se mostra. Não está em ordem, não no sentido daquilo que sabemos sobre as ordens. Neles, algo criativo tem a sua vez e cria, de repente, uma nova ordem. Se acompanhamos esse movimento da alma, chegamos a uma conexão com o espírito e vamos com o movimento do espírito. Isso seria aqui o importante. Só tenho a dizer, ufa! Quer dizer, aqui eu percebo que ele dá voltas e voltas
para tentar não ser simplista, porque seria fácil dizer, olha, todos os movimentos são regidos por Deus. Seria fácil dizer isso, mas ele está indo, quer dizer, daqui para lá, no sentido de que as descobertas dele foram se revelando. Então, ele sistematizou, ele organizou, ele tratou de explicar didaticamente, ele vivenciou isso com muitos exemplos e foi, até chegar nisso. Ele tem um outro texto que ele fala que ele acaba concordando com Platão, que Platão diz que existe um motor, né, que movimenta toda a vida. Ele concorda com o motor, no final das contas, né? Mas o que eu acho interessante para mim, ele mostra assim que ele batalhou para chegar nisso. Não foi assim, ele comprou uma ideia, não foi isso. Ele se dedicou, né? E aqui ele tenta mostrar os vários níveis que ele foi escalando, né? Nem sei se eu consigo compreender tudo numa leitura só. Acho que é a quinta vez que eu estou lendo isso aqui, né? Mas o fato é, existe, no fim das contas, o que ele chama de movimentos do espírito. E tem um livro que chama-se O Amor do Espírito, que nós lemos anteriormente, está gravado lá, série de aulas e tal, onde ele dá uma detalhada nisso, ele desfia esse assunto, mostrando que, no fim, é isso. O que ele fala do amor do Espírito é o amor mais abrangente, é o amor pela humanidade, tá ligado com uma frasezinha que ele colocou aqui no livro, no meio do livro lá, tudo vem do sol. Ele fala do sol de novo nesse livro, né? Como assim, vamos dizer, o amor do espírito é isso. É o sol que está lá. Você está debaixo dele, está sob seu manto e está fazendo o que você pode com a sua própria vida. E assim também seu pai, assim também seu avô, assim também os pedófilos, os psicopatas, etc. e tal, né? Os serial killers, enfim, todos. A filosofia. Filosofia aqui não é certamente aquela filosofia que assombra a cabeça de muitos, como se fosse um fantasma. Eu olho para a filosofia em seu sentido original. O que os filósofos fizeram originalmente? Eles olharam independentes para o mundo como ele aparece, contra as ideias de sua época, contra os métodos de sua época, contra os mitos de sua época, contra as crenças de sua época. Sem preconceitos e principalmente sem medo. Quer dizer, não é o contra por ser contra, mas é desamarrado de qualquer conceito anterior. É livre mesmo para poder pensar as coisas. E com isso, chegaram a novos conhecimentos. Por isso, esses conhecimentos se confirmaram na ação e no efeito. Um conhecimento que não conduz à ação e não se confirma na ação é vazio. A filosofia originária é completa, está totalmente a serviço da vida. Tomemos agora Heráclides, certamente um dos bem grandes. Ele diz frases simples e de efeito abrangente, e nós as percebemos realmente. Por exemplo, a frase tudo flui. O que isso pode significar? Expliquei um pouco com o exemplo do desenvolvimento das constelações familiares. Ou a frase ninguém entra duas vezes no mesmo rio. Por exemplo, ninguém faz a mesma constelação duas vezes. Isso não existe. Isso significa também que não importa o que uma pessoa aprendeu das constelações familiares. No caso concreto, isso vai ajudá-la pouco, porque o rio que ela observou antes e percebeu continua fluindo. Portanto, dessa frase simples e desse conhecimento simples decorrem consequências abrangentes. Aqui também faz parte a frase que para muitos é chocante: a guerra é o pai de todas as coisas. Sem guerra, não há progresso. Isso destrói, por exemplo, determinadas ideias sobre Deus. Também destrói as metas sublimes de muitos que querem salvar o mundo. Quando percebemos, de repente, que estas frases também são instruções para a ação, nos comportamos de um modo totalmente diferente. Por exemplo, também em face a críticas.
Acho que é por isso que eu não estou nem aí com aquela psiquiatra que tem aquele canal no YouTube que fica detonando constelações e que os alunos às vezes se apavoram e mandam os vídeos dela. Eu não estou nem aí com isso. Críticas, realmente. No início, trabalhamos com as constelações familiares e as novas descobertas sem pensar muito sobre elas. Mas as experiências que coletamos com as constelações familiares nos mostraram que o mundo é diferente daquilo que pensávamos. Por exemplo, veio à tona, através das constelações familiares, que o sistema tem uma instância condutora comum, não importa como denominemos isso. Por exemplo, como uma consciência comum ou como uma alma comum, ou como um campo mórfico. Logo que tenhamos visto isso, precisamos pensar de maneira diferente. Por exemplo, precisamos pensar de maneira diferente sobre a consciência e agir também de maneira correspondente. O que isso significa agora para a nossa ação presente? Se penso filosoficamente e vejo realmente que tudo é dirigido por uma outra força, perante essa força não existe nem bons nem maus. Essa diferenciação fica suprimida. Portanto, a ajuda tem êxito aqui se eu deixo o julgamento. E eu o deixo devido à compreensão filosófica. Quando, por exemplo, uma cliente conta, fui estuprada ou sou vítima de abuso, imediatamente somos tentados a tomar partido e ficar de um lado e ir contra o outro. Então não poderemos mais ajudar. Mas se eu vou com o espírito, então vejo os assim denominados agressores no mesmo nível das assim denominadas vítimas. Eu os vejo como seres humanos do mesmo tipo, de origens diferentes, emaranhamentos diferentes, mas com o mesmo direito. E então, no momento em que escuto isso, me recolho e dou a cada um dos atingidos um lugar em meu coração, de modo igual, estou conectado com o Espírito e recebo compreensões e força que levam adiante. Acontece que, atualmente, as constelações familiares e aquilo que se desenvolveu dela é atacado por aqueles que diferenciam entre agressores e vítimas, que querem, por exemplo, que se persigam os agressores, tornando-se em suas almas eles mesmos assassinos. Não é tão fácil suportar tais investidas. Contudo, se eu utilizo essa compreensão também em relação a eles, eu também os tomo em meu coração. Também eles estão no espírito. O que eu faço agindo é ir com o espírito. Aqui está o futuro. Aqui está aquilo que reconcilia e aquilo que leva a vida adiante. E como é que eu utilizo essa visão, né? Eu vejo que todas as formas de se tentar ajudar qualquer circunstância, qualquer condição, qualquer drama humano, ela tem o seu valor, tem o seu alcance e tem as suas possibilidades. Então, tem uma amiga minha, hoje em dia amiga, né, que começou a estudar comigo há alguns anos atrás. Ela mora na Espanha, ela é espanhola e ela é assistente social. Ela trabalha numa associação que recebe mulheres que foram vítimas de violência doméstica. Quer dizer, a visão dela, do trabalho dela, antes de conhecer as constelações, era um. E veja, é um trabalho necessário, um trabalho útil. É uma casa, por exemplo, que recebe pessoas que não estão encontrando um jeito de escapar da violência e simplesmente fogem para lá, levam seu filho e ficam abrigadas. É um abrigo com uma estrutura de atendimento terapêutico. E ela é responsável pela triagem. E o que ela me disse é o seguinte: ela continua fazendo o trabalho dela e ela entende que com o trabalho dela, ela está prestando um serviço que tem utilidade, mas ela está muito mais consciente dos limites da ajuda que ela pode fazer com vamos dizer, o ferramental da assistência social. É algo assim emergencial. É como, por exemplo,
servir um prato de alimento uma vez por semana para moradores de rua. É um trabalho que é uma ajuda, é importante, é necessário. O trabalho filantrópico cumpre sua função? Cumpre, qualquer que seja ele. Agora, na visão sistêmica, alguma coisa construiu essa realidade na vida dessa pessoa e a gente não sabe o que foi. Se a gente se prende na condição de coitadinhos e malvadões, a gente não se abre para a visão sistêmica e para as suas possibilidades. Então, por isso que eu entendo que este é um livro muito interessante para qualquer profissão de ajuda, porque a pessoa não precisa mudar de profissão, ela pode continuar sendo professor, pode ser terapeuta da área que ela tiver, mas com essa abrangência da visão sistêmica, até a fisioterapia que ela vai aplicar, ou a microfisioterapia, vai ser aplicada com, vamos dizer, com uma outra postura filosófica, né? É disso que no final se trata, tá? Então eu considero que o Bert ele tem respeito por todas as linhas de trabalho. Ele não se, vamos dizer, ele não desqualifica nenhuma possibilidade de buscar e de oferecer ajuda. O que ele propõe, basicamente, é, com esta visão, quais são as possibilidades que nós adquirimos, seja para atuar como consteladores, seja para fazer biomagnetismo, radiônica ou qualquer outra coisa, medicina tradicional, o que seja. Oi, Flávia. Almir, eu tô querendo assim, tipo um conselho mesmo, de, tipo, quando a gente começa a desenvolver esse olhar, né, que eu sinto que é uma construção, vai abrindo e vai sentindo, principalmente a mulher, né, que tem um histórico, né, quando escuta essa palavra abuso, dá um, né, para sair desse lugar. Por exemplo, numa religião, quando se definem as regras, olha, se acontecer isso aqui, a pessoa tem que ficar fora, né? Como que a gente se trabalha dentro disso? Quando a gente vai ampliando essa percepção de amor aos movimentos do espírito, mas de repente, com as pessoas que você gosta, que você ama, num grupo ali totalmente não terapêutico, acontece sei lá, uma situação de pedofilia e a gente precisa tomar uma decisão de tirar aquela pessoa do grupo. Entendeu? Como a gente... Para mim, isso aos poucos se tornou uma coisa muito simples, porque, por exemplo, se eu trabalho numa empresa, eu me submeto ao regulamento daquela empresa, porque a empresa funciona graças a determinadas leis internas, vamos dizer, que se elas forem transgredidas, a pessoa está fora da justa causa, né? E às vezes não é só a justa causa definida por lei. Então, a mesma coisa vale para crenças, para instituições religiosas. Ela é um sistema que funciona e que tem seus regulamentos, suas leis internas e tal. E em relação a isso, se eu faço parte, estou dentro e estou me beneficiando de estar dentro, como um empregado daquela empresa ou como um fiel daquela igreja, eu estou de acordo com aquelas normas da empresa ou do clube ou do partido político ou do que quer que seja. O que não me exclui de ter o meu olhar pessoal para pessoas envolvidas em qualquer situação, entende? Qualquer que seja. Qualquer que seja a condição daquele ser humano, se eu me aprofundo nisto aqui, eu consigo olhar para aquela pessoa como um semelhante. E mesmo que seja banido, mesmo que seja expulso, mesmo que seja excomungado, é um igual, é um semelhante.
E, num sentido mais amplo, ele está a serviço de algo que, vamos dizer, tem a força do amor ali, de alguma forma, procurando o seu jeito de fluir, tá? Eu citei para vocês, eu acho, numa das aulas, aquele caso das 4 ou 5 gerações de abusadores numa família, em que uma pessoa se tornou alcoólatra para não abusar das suas filhas, né? Se essa pessoa fizesse parte, de repente, trabalhasse numa empresa, como alcoólatra, ele teria todo o suporte da medicina do trabalho, coisa e tal e coisa, mas ele poderia ser declarado incapaz, por exemplo, de manejar um equipamento dentro daquela indústria. E, portanto, ele poderia perder o emprego, e isso é absolutamente normal. Entende? Isso quer dizer o quê? Isso faz dele um ser humano de uma categoria inferior? Não. É um ser humano, é um semelhante. Então, depende um pouco da minha função também em cada sistema onde eu atuo, eu vou ter que jogar o jogo, entende? E vou poder, vamos dizer, interagir de acordo com aquilo que é as normas que são, né, as normas de funcionamento do sistema. A própria inserção das constelações no campo do direito não rasga as leis, mas a gente sabe que uma coisa é a questão, o conflito, a situação de embate que pode existir entre duas partes. A gente sabe que existe todo um conjunto de leis que está ali para fazer com que a vida em sociedade funcione bem. Beleza. Agora, se eu tenho a visão do constelador, eu olho de uma posição que pode buscar uma resolução para esse drama que pode ir além da sentença judicial e pode abranger o presidiário, a vítima e todos os envolvidos, entende? A nossa visão ela vai muito longe, por exemplo, o assassino está preso? Está preso. Quais são as consequências do assassinato e da prisão desse assassino para os filhos dele, para os netos dele? Que efeitos vão ter aquele crime no sistema que nós estamos olhando? São perspectivas que nós vamos adquirindo, Flávia, que, vamos dizer, nos torna, pouco a pouco, capazes até mesmo de julgar sem julgar. Tá? É o que os juízes que estudam constelação falam. É uma maneira de julgar sem julgar. Então, com toda a humanidade possível, o assassino tem que ser condenado, uma vez que está provado que ele cometeu um ilícito, qualquer que seja. Ele terá que ser condenado. Isso não significa que ele perde totalmente o direito de um dia ser reintegrado à sociedade. Não, não significa isso. Se ele pagar e isso for equilibrado, ele pode tocar sua vida, recomeçar sua vida. São algumas considerações que eu faço, quer dizer, o respeito às normas de um determinado sistema me assegura o direito de pertencer. Enquanto isso valer a pena para mim, eu estou dentro e vou me submeter a isso. É assim, né? Para ser filho do meu pai, eu tenho que obedecer os regulamentos do meu pai, pelo menos enquanto eu estou ali, dependendo dele, em todos os sentidos, e da minha mãe também. A partir de um determinado momento, eu ganho uma autonomia em relação a eles e muda a relação. Então, eu não sei se eu fui muito amplo, né? Mas é basicamente isso. Fala, Guilherme. Você já acabou respondendo já bastante, né, Almir? Eu acho que eu vou nem continuar minha pergunta, mas só fazer essa observação. Como o Bert deixa bem clara essa questão, né? Quando ele levanta a guerra é o pai de todas as coisas, sem guerra não há progresso. Muito corajoso, né, da parte dele, assim, colocar isso e no mesmo texto falar a respeito de estupradores e vítima. Ah, É muito corajoso da parte dele colocar isso e olhar para isso também, né? Convidar a gente a olhar para isso também.
É Exato. basicamente isso só. Exatamente. E isso pode parecer muito chocante e muito estranho, né? Mas se a gente observar o que aconteceu com o Japão depois que perdeu a guerra, é algo assim nítido, né? Por exemplo, a força de identidade cultural do povo judeu, por exemplo, é nítido isso e é admirável isso. Então, não quer dizer vamos para a guerra. Pelo contrário, o Bert, em 1900 ou melhor, em 2002, chegou a ser indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Mas essa visão dele sobre a guerra, que a guerra tem uma função sistêmica, isso pode ser visto no microcosmo. Por exemplo, nós vamos para uma mesa de debates. Vou eu, a Flávia, a Lúcia e o Iago. E aí, cada um de nós tem uma visão sobre um determinado problema. A gente vai colocar visões antagônicas. Se nós estamos abertos a ouvir um ao outro, provavelmente dessa nossa conversa vão surgir entendimentos novos. Então, a gente viveu um pequeno embate ali de 2 horas, onde a Flávia falou 15 minutos, coisas que para mim de início eram absurdas, e que eu falo, opa, peraí, é, sabe que de fato estou observando uma coisa que teve situações que eu não consegui resolver com o meu ponto de vista, e a Flávia pode ter alguma razão, né? São momentos em que uma pequena guerra. O que é o casamento, meu velho? Se não é assim, o encontro de dois exércitos que aos poucos vão aprendendo a fazer a paz, né? É isso. Pode não dar certo, o casamento pode acabar, coisa e tal, mas são dois exércitos, são dois sistemas que se encontram. E quando existe a coragem de dizer, não, vamos ver o que tem aí desse lado que pode me ensinar algo que eu não sei, vai surgir uma coisa nova. Então, filosoficamente, as guerras têm sua serventia, os embates, as visões diferentes, e a guerra em todos os sentidos, não só a guerra militar, não só a guerra de matar ou morrer, em todos os sentidos. Os conflitos, eles têm sua utilidade para o progresso, né? A concorrência no mercado, por exemplo, faz com que os concorrentes fiquem espertos, porque senão eles vão morrer. Se eu fizer uma camiseta muito bonita, a tua fábrica de camisetas vai falir e eu quero que você se exploda. Eu quero que a minha camiseta venda muito, venda tudo. Não estou nem aí com você. Agora, se você tiver a fim de sobreviver, você vai ter que fazer uma camiseta pelo menos igual à minha, ou melhor. Senão você vai morrer como empresário fabricante de camiseta. É isso. Isso é guerra, né? No sentido, vamos dizer, mais diluído, né, do dia a dia. Fala, Iago. Eu vendo um pouco sobre isso, esses dias eu vi um vídeo de uma filósofa aqui do Brasil, a Lúcia Helena, ela É. falando que o atrito é uma componente básica da vida, né? Tem que ter atrito, até para a gente andar. Se não existisse o atrito, a gente não ia conseguir andar, porque o que faz a gente ir para frente é o atrito, né, entre as moléculas do nosso pé com o chão que a gente bota, e aquilo gera um atrito e a gente vai para frente. Então, os atritos, aqui como o Bert coloca, né, a guerra, né, são a componente básica que faz a gente ir para frente, né? Se não tiver, não tem movimento, não tem vida, não tem. Isso aí, perfeitamente. A Lucilena, se ela não tivesse uma voz tão sonífera, acho que eu assistiria todo dia. Mas ela dá sono, cara. Pelo menos a hora que eu consigo assistir os vídeos dela. Só que eu acho ela muito inteligente, realmente muito legal. A mulher é incrível. Bom, então vamos para o finalzinho do nosso livro. A reconciliação no espírito. Aí, ó, nós vamos terminar com uma pequena meditação. Eu convido vocês, então, a fecharem os olhos. Vocês podem fechar os olhos. Primeiro, centrem-se. Quando a alma sofre, onde é que a sentimos no corpo? Nós nos deixamos conduzir pelo sofrimento da alma para o lugar no corpo que sofre também.
Então, vamos com a alma para dentro desse lugar. Nos tornamos uma unidade com ela e tentamos verificar e sentir em que direção ela olha. Também, talvez, para que pessoas ela olha. Talvez uma pessoa para com a qual sentimos culpa, ou uma pessoa que foi expulsa, ou ainda uma pessoa com a qual estamos zangados. Então, olhamos a partir de nosso espírito, de nosso centro, para essa pessoa com amor. Nós esperamos a dádiva que nos é presenteada por essa pessoa ou por essa situação. E tomamos posse disso em nosso corpo, exatamente onde a dor se alojava, e em nossa alma. Ok. Esse é o tipo do trabalho que poderia levar 20 minutos para ser feito, apesar de poucas palavras, mas iria requerer uma preparação, né? Iria requerer um movimento diferente do tempo que nós temos, né? Mas o texto está aí à disposição de vocês e um uso prático disso é se você tem algum ponto do seu corpo onde se acumulam tensões, por exemplo, se você tem algum órgão que seja frágil, algum, alguma parte de você que indica alguma sobrecarga ou alguma fragilidade, você pode fazer essa meditação e olhar a partir desse ponto do seu corpo, ou desse órgão do corpo, você pode olhar e buscar por isso. Para onde esta ira, essa irritação, essa culpa, essa raiva, para onde isto olha? Para quem olha? E às vezes a gente vai se encontrar com pessoas assim, bem óbvias, e que a gente estava tentando afastar do nosso horizonte, estava tentando afastar das nossas vistas, como se essa pessoa não fizesse parte da nossa história e não tivesse deixado marcas. E assim a gente pode olhar para ela e esperar que venha dela o que ele chamou aqui da dádiva, né? Então, é isso, é assim que ele decidiu terminar esse livro, e eu agradeço vocês. Convido aos que quiserem a escreverem alguma coisa lá no grupo, assim, sobre o que esse estudo nosso acrescentou para você. E aí você conta lá no finalzinho do seu depoimento o seu nome, a sua profissão. Então, para que isso, se você concordar? Para que eu possa colocar lá no meu site dizendo, ó, a Sueli das Quantas, que é profissional nessa área tal, com a leitura deste livro eu, sei lá, consegui chegar a um entendimento sobre tal coisa, sei lá, qualquer coisa que você queira deixar
como um depoimento por escrito e que você não sinta assim que você está sendo se expondo demais, né? E que eu possa dizer de onde veio essa fala, né? Ou como é teu nome e tal. Até para as pessoas te acompanharem também lá no Instagram, no teu site, se quiser colocar teu endereço para ser acompanhado também, fique à vontade, tá bom? A gente tem aí uns 9 minutinhos que a gente pode usar como uma despedida, e se alguém quiser falar alguma coisa assim sobre o livro ou sobre o nosso trabalho, colega, se o Fábio quiser reclamar do Iago, agora é a hora, pode reclamar, tá? Almir, eu quero agradecer pela sua disponibilidade aí de estar sempre fazendo essa leitura com a gente, sua paciência de responder nossas perguntas também. Eu sou muito grato aí por esse tempo. Legal. Eu também quero agradecer aí por proporcionar não só a leitura de um livro, né, mas aulas para gente e tem sido muito bom para mim. Gratidão. Conhecer vocês também, fico feliz de conhecer novas pessoas. E qual é o próximo? Pronto, ela fez a mesma pergunta que eu ia fazer, ó. Para eu já Não, poder comprar o livro. eu, por enquanto, tô sentindo que está na hora de finalizar o projeto, porque eu escolhi os 10 livros que eu considero a espinha dorsal do trabalho do Bert, e esses 10 livros, as aulas estão todas gravadas lá no meu site, à disposição de quem quiser. Eu estou pensando agora que é preciso dar um tempo com esse tipo de trabalho. Eu estou precisando desse tempo, né? Talvez para ver um próximo passo, qual seja, né? Eu estou pensando em algum modelo de educação continuada, né? Para oferecer para dois tipos de público, né? Os consteladores, ou os estudantes avançados de constelação, e as pessoas que são clientes de constelação, que são interessados em conhecer mais, mas que não fizeram a formação. Eu só não estou com isso ainda muito formatado, tá, Flávia? Mas então acho que por enquanto assim não vai ter no piloto automático um próximo livro, embora eu estou relendo um livro novo que eu só tinha lido uma vez. Estou relendo e estou encontrando coisas muito interessantes, chamado Viagens Interiores, um livro do Bert. Vamos lá, acho que o Fábio levantou a mão primeiro. Fala, Fábio. Não, eu também quero agradecer, né? E dizer que pena que eu só cheguei no derradeiro livro, né? Para poder participar, o 10º, né? Como você disse agora aí. Aí eu vou contar um aqui também, que no cearense tem que ter um bom humor, né? Aqui, em relação à guerra aí da Ucrânia e da Rússia, né? Então, vamos dizer assim, a filosofia cearense, né? O homem botou uma foto do Putin, botou a foto do Putin na internet e uma mulher colocou assim embaixo: será que o Putin é casado? Aí veio um cearense e disse: deve ser, porque o homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Aí, aí você falou que o casamento é uma guerra, né? Eu lembrei dessa. Então, o cearense é mais ou menos assim, né? Mas eu quero agradecer aqui, porque, assim, no meu trabalho, assim, tem um pouco disso também, sabe? Algumas mazelas que a gente vê aqui, por exemplo, eu estou aqui agora, né, nesse momento, porque eu tenho esse tempo livre pela manhã aqui na delegacia, mas agora na minha frente está tendo um flagrante aqui de apreensão de arma, de droga e algumas coisas. Então, isso aí é numa outra sala aqui na minha frente. Então, isso é válido porque a gente olha com outro olhar para essas pessoas, né? Por mais que a gente tenha essa dificuldade na hora assim, do pega para capar mesmo, isso não, o sistêmico não vem tanto na flor da pele, mas tem que vir de alguma maneira, pelo menos, para poder equilibrar um pouco mais vamos dizer assim, essa vida aqui que eu, assim, às vezes uma dualidade, né? Você faz parte da mesma religião, então isso aqui às vezes é uma dualidade para mim. Mas essa visão, isso
para mim está sendo muito importante, sabe? Para poder lidar com até outros tipos de situações de vítimas também, sabe? Então é isso, eu vou colocar lá, tá? Vou fazer o texto lá também, eu quero agradecer. Está sendo bem importante para mim, tá bom? Valeu, Cláudio. Ah, graças a Deus você pegou aquele microfone, porque a guerra estava chegando aqui, né? Ya, no, guerra no, esto es paz. Yo, Diga, Lúcia. yo le llamo, ay, a ver Lúcia. quién. Um momento, Carmen, vai chegar a sua vez. Diga, Lúcia. Vale, ok. Bom, também, assim, quero ser bem grata. Eu cheguei esperando uma coisa e recebi muito mais do que eu esperava, assim, com essa leitura, né? E com essas aulas, essas explicações. E assim, eu ainda estou, assim, examinando muitas coisas, mas, assim, de um modo geral, assim, eu já mudei bastante a minha postura como terapeuta, né? A minha percepção muito mais ampla, um lugar muito mais confortável e seguro com essas leituras aí, né? Com essa visão do Bert, com esse olhar mais amplo, mais sistêmico. Acho que eu tenho muito a caminhar aí, estudar e perceber, mas assim, recebi muito mais do que eu esperava e estou bem grata. Assim. Legal. Muito bom, grato. Fala, Lígia. Ser grata mesmo, porque estou gostando. Comprei vou ler o livro O Amor do Espírito. Eu já tinha comprado mais 2 livros para ler, mas estava esperando terminar, né? Porque tem um ano, né? Pelo menos foi a informação que eu tive. E aí eu vou começar outros livros, aí digo para as pessoas que querem continuar assistindo ele, vá lá e veja outros livros que os que já foram lidos, né? A gente pode estudar. E realmente, assim, houve uma mudança. Eu achei esse livro maravilhoso, da visão que a gente muda de algumas coisas e com as explicações que você nos traz, né? E eu acho que ele se aproxima muito da nossa religião, cada vez mais, cada vez que eu leio, né? Eu vejo, assim, da minha religião, né? E eu acho, assim, no que eu acredito. E é muito bom. Esse olhar a pessoa com amor, pessoa de uma forma geral, é muito interessante. E muito grato pela sua paciência aqui com a gente, né? E esses dias todos. E foi um prazer estar com todos vocês. Tudo de bom. Agora é a Carmen. Vale. Bueno, pues yo aunque no me dedico profesionalmente al mundo de la terapia, y bueno, he trabajado con ello, pero a nivel de educación con los chavales. Y entonces, bueno, pues para mí, bueno, me siento muy agradecida porque llevo así muchos libros estudiados y me ha abierto muchísimo la mente, ¿no? La visión que tengo ahora bueno, pues es mucho más amplia y la comprensión a las personas mejor. Entonces me ha ayudado mucho, es como, un, habla así un abanico de posibilidades de ver que el ser humano no, bueno, pues como, pues eso, no juzgar a las personas, y entonces me ha ayudado mucho en ese aspecto, ¿no? Y bueno, pues eso, que me gusta, aunque ya soy bastante mayor, me gusta estar aprendiendo, todos los días aprendiendo cosas. Y bueno, y esperando el siguiente libro para cuando el Señor quiera. Ese el estudio el que ha dicho, me ha mencionado antes, trabajo espiritual o algo de eso fue, no recuerdo Amor do bien. Espírito. ¿Eh? O amor do Espírito. Amor de espíritu ya lo hemos estudiado, ese sí, no. Habló de uno que iba como para trabajarlo, que me llamó la atención. Viagens interiores. Eso. Bueno, me gusta. Bueno, pues yo me apunto si comienza esse estudio, ¿vale? Pues nada, Eu estou lendo um livro em espanhol do Bert que não foi traduzido para o português, que se chama Imágenes que Solucionam. Muito bonito.
Muito Imágenes que funcionan. Ajá, muy interesante. Bueno, estará bien también. A Carmen, pessoal, é o seguinte: se quando eu comecei esse ciclo aqui, eu tivesse criado um programa de milhagem, a Carmen estava cheia de pontos, ela estaria estudando de graça aí por muito tempo, porque ela participou de quase todos, viu? Então tá, minha gente. Grato a vocês, viu? Felicidades. Eu vou parar a gravação. A Lúcia disse que quer conversar um minutinho comigo. Então, eu sou bem feliz aí da gente ter feito essa jornada juntos e os que acompanham só na gravação também. Muito grato a todos. E vamos nos reencontrando aí, né? Ainda não sei como nem quando, mas com certeza, como diz um amigo meu que não é cearense, viu, Fábio? Esse mundo é pequeno e mal frequentado, então a gente acaba se encontrando por aí. Tá. Então, Tchau, gente. Tudo de Bueno, bom. tchau, Bien. valeu. Tchau, gente. Todo bueno Obrigado para aí. todos.